Olá, meus amigos e amigas. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da Gênese. Se você abriu pela primeira vez um vídeo desse, meu nome é Renato, sou estudante e trabalhador espírita. Estou aqui revisando esse livro que eu estudei uma vez e deixando aí no YouTube, tá bom? Vamos pedir a ajuda ao nosso Senhor Jesus, aos bons espíritos, que nos facilitem o entendimento. Esse texto que estamos estudando é um texto psicografado do espírito Galileu Galilei. E no último vídeo a gente estudou a criação universal. No anterior a esse, a gente estudou a criação primária, depois a criação universal. Estamos aqui focados na forma que as coisas foram criadas. E agora vamos para este aqui. Apesar de ser um pouco complexo, eu tentei facilitar com figuras e com tradução das palavras mais complexas. Tá certo? Vamos lá. Sucedeu que, num ponto do universo, perdido entre miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de imensa nebulosa. Animada esta das leis universais que regem a matéria. Então, num ponto perdido, entre miríades de mundos, miríades é grande quantidade indefinida de mundos, a matéria cósmica, que a gente já estudou no Livro dos Espíritos, que é o fluido universal, se condensou. Olha só, a matéria cósmica, o fluido universal está lá espalhado, rarefeito, e se condensou sob a forma de imensa nebulosa. Nebulosas são nuvens de poeira, Nuvens de poeira cósmica, é o que os cientistas batizaram de nebulosa. A ciência encontrou lá hidrogênio e plasma. Mas nós já sabemos que se encontrou hidrogênio e plasma, esse hidrogênio já é uma transformação do fluido universal depois dessa condensação. Que o fluido universal é a matéria básica. Na verdade, nebulosa é até a palavra nuvem, em latim. E a ciência catalogou várias nebulosas. Eu trouxe algumas aqui para a gente ver e conhecer. Está aí a nebulosa de Helix, é uma das mais famosas. E é de cá a nebulosa apelidada de olho de gato. Isso aí é uma condensação de poeira cósmica perdida no universo. Existem várias nebulosas, certo? Existem várias, eu trouxe duas aí para a gente conhecer. Em virtude dessas leis, notadamente a força molecular de atração, tomou ela a forma de um esferoide, a única que pode assumir uma massa de matéria insulada no espaço. Insulada é isolada, Isolada no espaço. Então, a matéria cósmica se isolou no espaço, naquela quantidade ali que formou a nebulosa, e tomou a forma de esferoide. Essa forma de esferoide é uma forma meio oval, Lá embaixo, um pouco mais abaixo, a gente vai falar da forma lenticular, que é a forma de lente, mas eu já vou mostrar as duas. A forma esferoide é assim, ela tanto pode estar assim, oval na horizontal, como oval na vertical. Então, essa matéria cósmica tomou essa forma esferoide. Essa forma lenticular a gente vai ler mais na frente, daqui a pouco eu mostro de novo, certo? Então, tomou essa forma esferoide, essa poeira cósmica, essa nebulosa, através das leis de atração, as leis de atração que a molécula tem. Lembra que eu sempre falo da molécula da água? Que o oxigênio atrai 2 hidrogênios ao mesmo tempo, fica H2O, e faz a molécula da água. É essa lei de atração, que é a lei de afinidade química. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual, de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva a fim de a conduzir de movimento em movimento à forma lenticular. Lembra que eu mostrei?
Então, esse movimento circular que estava acontecendo na nebulosa, que estava em forma esferoide, por causa desse movimento foi tomando uma forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa, ele diz aqui. Então, o conjunto da nebulosa, o fluido universal se condensou, formou a nebulosa, e por causa da força do giro, ela está girando, ela foi mudando a sua forma e tomou essa forma lenticular, que é uma forma de lente. Lembra de uma lente de contato ou uma lente de óculos? Ela tomou essa forma de lente. Vamos acompanhando aí os ensinamentos de Galileu. Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação. Em consequência desse movimento de rotação, que foi iniciado pela gravitação, ele falou lá em cima, se formou duas forças estudadas pela física, né? A centrípeta e a centrífuga. Eu estudei isso, eu fiquei fera em física quando eu saí da escola técnica. Eu estudei isso a fundo. E meu filho fez engenharia, um dia chegou para mim, né, e a gente conversando sobre isso, ele falou para mim, pai, na verdade a força centrípeta não existe. Foi uma decepção para mim. Ele fala que é uma forma didática de ensinar, mas a força centrífuga, a centrípeta, ela é uma decomposição da própria força centrífuga. Então, a força centrípeta, na verdade, joga para dentro, tá girando, né? Imagine você com um cordão com uma pedra amarrada na ponta, e você rodando aquilo. A força centrípeta tenta puxar a pedra para dentro, e a força centrífuga tenta deixar ela voar para fora. Já falei para vocês que não se preocupem, que vocês não vão fazer prova de física. A primeira tendendo a reunir as forças, reunir todas as partes no centro. Olha só, a primeira tende a reunir todas as partes no centro. Tendendo a segunda a afastá-la dele. Quem já viu muito essas forças é o pessoal do interior, quando varre quintal e que o vento dá, o redemoinho, e vê todo aquilo que ela estava varrendo rodar no redemoinho. E ali você vai ver essas forças agindo, jogando o lixo para dentro do redemoinho e às vezes para fora do redemoinho. Ora, acelerando-se o movimento à medida que a nebulosa se condensa e aumentando o seu raio. O raio é metade do diâmetro, né? O tamanho do círculo, aumentando o seu raio. À medida que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, logo predominou sobre a atração central. Então a força centrífuga que joga para fora predominou. Ela foi aumentando de raio e essa força centrífuga predominou. Quer dizer, começou a jogar coisas para fora. Começou a jogar partes dela para fora. Assim como o movimento demasiado rápido da funda, assim como um movimento demasiado rápido da funda é uma atiradeira. É o exemplo que eu dei. Isso aqui é uma atiradeira com uma funda. Lhe quebra a corda, indo o projétil cair longe. Olha o exemplo que ele está dando. Imagine que você está aí girando o cordão com a pedra na ponta. Isso é a nebulosa girando. E de repente o cordão quebra. O que é que acontece com a pedra? Ela voa para longe, não é isso? Isso. Muito bem. Também a predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa e desse anel uma nova massa se formou, isolada da primeira, mas todavia submetida a seu império. Vamos ver isso aqui com mais cuidado. Quando ele fala que a predominância da força centrífuga destacou um círculo equatorial é aquele círculo central do planeta que fica no meio da Terra, que forma um disco no meio da Terra. Ao círculo equatorial aqui, esse disco azul aí. No lado esquerdo, exemplificando aí, eu esqueci de mostrar na hora, a força centrífuga e a centrípeta. A centrífuga joga para fora, a centrípeta joga para dentro.
Foi assim a nebulosa girando. Isso acontece, gente, não é rápido. Isso aí é anos e anos isso acontecendo. E ele diz que com a predominância da força centrífuga, destacou-se esse círculo equatorial aí. Esse se destacou, esse círculo azul aí. Da nebulosa. E desse anel, uma nova massa se formou. Uma nova massa se formou. Vamos acompanhando. Isolada da primeira, mas todavia submetida a seu império, quer dizer, submetida ainda às suas forças. Aquela massa conservou seu movimento equatorial, que, modificado, se lhe tornou o movimento de translação em torno do astro solar. Então, esse movimento giratório equatorial, ele modificado se tornou o movimento de translação entre o astro solar. O movimento de translação da Terra que a gente estuda, é que a Terra gira em torno do Sol, né? Esse óculos meu está incomodando, viu? Desculpa aí toda hora mexer nele, mas está incomodando. Ademais, o seu novo estado lhe há um movimento de rotação em torno de si próprio. Então, esse conjunto de forças, não vamos ficar detalhando isso, mas esse conjunto de forças, depois que essa parte se destaca da nebulosa, que forma os planetas, essas partes que ela solta, vai ali cheio de força, cheio de giro, né? Então, essas forças fez com que aparecesse o movimento de translação, o giro em torno do Sol, que faz as estações do ano, e o giro em torno de si mesmo, de rotação, que faz o dia e a noite. A nebulosa geratriz, quer dizer, a nebulosa que gerou, que deu origem a esse novo mundo, que é o sistema solar, condensou-se e retomou a forma esférica. Mas como o primitivo calor desenvolvido por seus diversos movimentos só com extrema lentidão se enfraqueceu, o fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá muitas vezes e durante longo período, enquanto a nebulosa não se acha tornada bastante densa, bastante sólida, para oferecer resistência eficaz. Então vamos raciocinar com cuidado. Enquanto ela estava girando, a nebulosa girando por essas forças gravitacionais, ela soltava partes. Essas partes formavam novos mundos. No caso, sistemas, o nosso sistema solar. E depois disso, ela continuava fazendo isso. Enquanto aquele se distanciava, ela continuava formando novos sistemas, girando, até o momento em que ela se condensa, se torna circular e para. Daí ela gerou vários mundos, vários sistemas. Eu estava pensando que quando ela soltava o planeta. Não, a nebulosa é uma reunião de sistemas. Como o nosso sistema solar. Então, aos milhões e milhões de anos, ela vai girando e formando. Estou aqui raciocinando devagar para a gente acompanhar. Então, enquanto a nebulosa não se haja tornado bastante densa, bastante sólida para oferecer resistência eficaz às modificações de forma que o seu movimento de rotação sucessivamente lhe imprime. Então vai ter um momento que ela vai ficar mais densa e esse movimento não vai mais fazer modificações e não vai mais produzir esses mundos. Ela, pois, não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, saídos dela pelo modo de formação mencionado acima. Então não é um só, é as centenas, viu ele falando? As centenas. E o movimento de rotação e translação é esse. A translação em volta do Sol, isso aqui eu acho que todos vocês sabem.
e a rotação em torno de si mesmo. Ora, cada um de seus mundos, os sistemas solares, revestido como um mundo primitivo das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos globos, os planetas. Então, olha que interessante. Deixa eu terminar essa frase. Que desde então lhe gravitarão em torno, como ele, juntamente com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhe deu existência à vida. Então, esses sistemas continuarão girando em torno dessa nebulosa e cada sistema, continuando girar sozinho, também soltará partes dessa poeira cósmica condensada e começará a formar os planetas. E no meio, o astro central, o Sol. Ele fala isso, como ele, juntamente com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhe deu existência à vida. Então, esses mundos são sistemas solares e são produzidos centenas, de tempos em tempos, que formarão todo esse universo eterno. É uma regra geral em todo o universo eterno essa forma de existência. Cada um desses mundos será um sol. Olha, quando ele falou mundo no início, era o sistema, ainda preso. Ele gira, gira, solta partes, forma os planetas. E ele, no meio, quente, se torna o sol desse sistema. Centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados do seu equador. Daquele disco central, é daquele disco central ali, naquele meio é que solta os pedaços. Se a gente, imagine vocês, agora, não uma pedra, mas imagine vocês pegar um pano molhado. Um pano molhado. Amarra ele com um cordão ou com uma corda e gira. O que é que vai acontecer? Ele vai girar forte, gotas d'água vão sair dele e voar no espaço. Agora eu dei uma ideia legal. Gotas d'água vão estarem submetidas a essa força centrífuga e voarão no espaço. Foi assim que tanto a nebulosa soltou partes e formou os sistemas, como os sistemas, continuando girando, soltou e formou os planetas. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente do astro que os gerou. O astro é o Sol. Particular, mas dependentes. Dependentes do astro que os gerou. Os planetas são assim formados de massas de matéria condensada, porém ainda não solidificada, destacada da massa central pela ação da força centrífuga e que tomam, em virtude das leis de movimento, a forma esferoidal, que a gente já olhou. A Terra é redonda, achatada nos polos. Lembra disso? Da aula lá do Fundamental? A Terra é redonda, achatada nos polos. Mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservam. Por que a fluidez? Conforme o grau de maleabilidade. Quanto aquela matéria está mais mole do que outra, ainda não esfriou, ainda não condensou, né? Quem trabalha aí com cola quente para aniversário e outras coisas, enquanto está quente, está melhor de modelar. Esfriou, já foi. Então, de acordo com a fluidez, eles ficaram mais ou menos esferoidal, mais ou menos elípticos. São a forma dos planetas. Uns são diferentes do outro, apesar de muito parecido. Um desses planetas será a Terra, que, antes de resfriar e revestir de uma crosta sólida, agora eu vou para o bolo. Quando o bolo está assando, ele não forma logo uma crosta em cima e dentro ainda fica mole? Vocês aí que fazem bolo, enfiam um palito para ver se lá dentro a massa ainda está crua. Enfia um palito no bolo para ver se a massa ainda está crua. Por fora já está assadinho, mas enfia um palito aí e veja se já está bom de tirar.
Assim foi a Terra. Ela esfriou por fora, fez aquela crosta, mas por dentro ainda era fogo. Ainda tinha matéria mole. Que antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua, pelo mesmo processo. Continuando ali, soltar pedaço, olha. A Terra girando, soltou um pedaço, formou a Lua. Qual é o planeta que tem várias luas? É Mercúrio. Mercúrio já soltou várias, não sei se são, não vou dizer o número, né? 7, 13, não estou esquecido. Mas Mercúrio soltou várias luas, a Terra soltou uma. Pelo mesmo processo. Olha só, gente, a nebulosa girou, soltou os sistemas continuou girando, soltou os planetas. E os planetas ainda girando, ainda soltou seus satélites, no caso da Terra, a Lua. Pelo mesmo processo de formação astral, a que ela própria deveu a sua existência. A Terra, quando passou por esse processo, não era essa Terra linda que a gente viu aqui nessa figura. Ela ainda era assim, depois que ela se desprendeu. Uma bola de fogo, né? Uma bola de fogo. E se vocês olharem a outra figura abaixo, na sua superfície, estava aí essa chuva de fogo, de meteoro, de matéria mole, de matéria quente. De matéria quente. Não era essa Terra linda ainda. A Terra doravante, inscrita no livro da vida, berço de criaturas, cuja fraqueza as asas da divina providência protege. Berço de criaturas, cuja fraqueza as asas da divina providência protege. Nova corda colocada na harpa infinita e que, no lugar que ocupa, tem de vibrar no concerto universal dos mundos. Então, quando ele fez essa metáfora da harpa, é mais uma corda na harpa, quer dizer o quê? Que tudo tem um propósito e que não foi criado assim ao léu. Vamos agora criar um planeta, tudo tem um propósito para que tudo fique em harmonia. Então nós vemos aí, gente, que tudo isso é um projeto, uma forma criada pelos espíritos de luz, co-criadores do universo. Co-criadores porque colaboram com Deus na criação do universo, a serviço da inteligência suprema. Deu para pegar a ideia de como tudo foi formado. A ciência constatou isso também. Constatou essas formas também que Galileu está dizendo. Afinal de contas, Galileu é um cientista. E nós temos que levar daqui a ideia da formação e que há milhões de anos para esse processo se dar e quebrar aquelas velhas crenças que Deus veio, instalou e formou tudo. Deus colocou as leis e as forças que a gente viu ali, a gravitação, as forças que agem sobre a matéria, a centrífuga e outras tantas forças, é que é a mão de Deus na criação de tudo. Claro que tem os espíritos de luz superiores a serviço dele, trabalhando em tudo isso. Olha só como somos miudinho pequenos, estudando e crescendo, aumentando a nossa inteligência e a nossa moral para um dia participarmos de tudo isso. Tá bom, gente? Logo vamos fazer o próximo, que são os satélites naturais, né, como a Lua. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido facilitar o entendimento disso, mas a gente tem que pegar só a essência da coisa. Não vamos fazer nenhuma prova de astronomia nem de física. Um grande abraço a vocês e até o próximo estudo.